Agora vamos falar sobre as técnicas de aprendizagem de máquina. A primeira técnica é a técnica da classificação. A classificação é um método de aprendizado de máquina supervisionado em que o modelo tenta prever o rótulo correto de um determinado dado de entrada. É usado, por exemplo, para prever, com base nas características pessoais, se um indivíduo irá ou não comprar um livro. O banco, por exemplo, também submete seus dados a esse tipo de algoritmo para saber o risco que ele terá em conceder um financiamento ou empréstimo a você. Com isso, o gerente ou o próprio sistema pode tomar uma decisão sobre o valor ideal, os prazos de pagamento e os bens a serem dados como garantia, ou até a negação do empréstimo. Os filtros de spam utilizam classificação e analisam o conteúdo dos e-mails para classificar as mensagens em conteúdos de notícias sobre esportes, política, tecnologia, etc. Para a previsão de doenças com base nos exames, reconhecimento de voz e reconhecimento de faces. Esse tipo de aprendizagem de máquina está presente no seu smartphone, por exemplo. É uma das técnicas mais utilizadas. Segundo é a técnica da regressão. Essa técnica é um pouco parecida com a classificação. Porém, enquanto a classificação tenta prever a classe ou categoria a que pertence uma observação, a regressão é aplicada para prever um valor com base em outros valores. Já teve seu limite de cartão de crédito aumentado do nada no aplicativo sem ter solicitado? Pois é, os bancos utilizam essa técnica analisando suas movimentações financeiras e o software deles faz estimativas nos seus gastos e prevêem novos limites para você. Instituições escolares também usam esta técnica para prever as notas que os alunos irão tirar. Assim, o professor pode verificar de antemão quais alunos têm mais tendências de reprovar para fazer trabalhos complementares, por exemplo. Técnica da detecção de desvios. Essa aqui também é muito usada, pois detecta coisas que estão fora de um padrão, uma anomalia, por assim dizer. Os bancos a utilizam para detectar fraudes, por exemplo, em cartões de crédito do cliente, analisando seu perfil de uso. Se for constatado uma anomalia, um desvio nos padrões, o banco bloqueia o cartão ou liga para confirmar a veracidade da transação. É usada também para testes de doping, onde o desempenho do atleta é submetido ao algoritmo e, se for constatado uma anomalia, ele pode ser convidado a fazer um exame. Em redes de computadores, é utilizada para detectar pacotes de informações fora do padrão e os administradores acionam mecanismos de defesa ou políticas/protocolos de segurança para evitar a invasão. Técnica das regras de associação. Essa técnica visa descobrir padrões associativos entre os dados de uma base de dados. Os supermercados utilizam muito esse tipo de técnica. Por exemplo, digamos que em certos dias da semana há muita compra de fraldas e cervejas na mesma transação. Então, nesses dias, o supermercado coloca as fraldas perto das cervejas para aumentar as vendas. Da mesma forma, o supermercado pode identificar produtos que são comprados juntos na mesma transação e podem colocá-los um pouco distantes num corredor onde ficam outros produtos que mantêm uma certa relação, aumentando a chance de que o cliente possa comprá-los também. Técnica dos padrões sequenciais. Muito parecida com a técnica da associação, porém a previsão não acontece na mesma transação, mas em intervalos de tempos maiores, ou seja, no decorrer do tempo. Por exemplo, se uma pessoa comprou um fogão para sua casa, o algoritmo, depois de analisar compras do mesmo tipo, constatou que há grande possibilidade dela comprar um jogo de panela e um exaustor, etc. Então, depois de algum tempo, a loja pode enviar e-mails ou avisos pelo aplicativo ofertando esses produtos ao cliente. Ou um médico, ao constatar que seu paciente tem a doença A e que há grande chance dessa doença gerar a doença B, pode já receitar um medicamento que evite o desenvolvimento da doença B. Sites podem também usar para prever quais páginas serão acessadas pelo usuário no futuro e colocar mais anúncios nessa página. Sites de compras podem fazer isso ao colocar combos de produtos nos anúncios.
Empresas de streaming fazem isso ao recomendar filmes depois de analisar os filmes vistos anteriormente pelo cliente. Uma curiosidade, a Netflix pagou $1 milhão a um grupo que conseguiu melhorar seu algoritmo de recomendação de filmes. Técnica do agrupamento. Essa é muito fácil. Seu objetivo é agrupar entidades com as mesmas características analisando uma base de dados. Pode ser usada para enviar anúncios para clientes que reúnem determinadas características propícias para comprar determinado produto ou para prever a preferência de um usuário com perfil semelhante a outros usuários. Técnica da sumarização. Depois do agrupamento, ou seja, da separação em grupos, a sumarização tem por objetivo extrair desses grupos suas características. Por exemplo, pode-se agrupar pessoas que gastam muito e pessoas que gastam pouco. Retirar as características daqueles que gastam muito e procurar por pessoas com essas características e enviá-las anúncios de produtos um pouco mais caros do que o comum e, para os que gastam pouco, produtos mais em conta. Dados de treino versus dados de teste. Bom, o que são dados de treino? São os dados que serão apresentados ao algoritmo de machine learning para a criação do modelo. Esses dados costumam representar cerca de 70% da totalidade dos dados. E o que são dados de teste? São os dados que serão apresentados ao modelo após a sua criação, simulando previsões reais que o modelo realizará, permitindo assim que o desempenho real seja verificado. Estes dados costumam representar cerca de 30% da totalidade dos dados. Exemplo, classificação número 1, dados de treino. Aqui está um exemplo aí de dados de treino, onde o banco tenta avaliar o grau de risco em dar empréstimo a determinados tipos de clientes, tá? A partir desses dados aqui, como histórico de crédito, dívida, garantias, renda anual. Exemplo de classificação número 1, dados de teste. Então, a partir da alimentação do algoritmo com aqueles dados de treino, e o algoritmo vai ter que avaliar o grau de risco de cada um desses clientes aqui, de acordo com suas variáveis, né, de história de crédito, dívida, garantias e renda anual. Aqui também está um outro exemplo, tá, de classificação, de algoritmo de classificação, onde o algoritmo é alimentado aí com uma base de dados, tá, na tabela de treinamento. Essa é a base de dados que vai alimentar o algoritmo. Parafusos já estão rotulados aqui como classe A e B. E depois o algoritmo vai ser submetido a novos dados, né, que não foram vistos. Ele vai ter que ser capaz de avaliar a qual classe desses parafusos pertence. Então esse camarada aqui, que é o Demis Hassabis, ele é um pesquisador de inteligência artificial, tá, neurocientista, designer de videogames, empresário britânico. Ele se dedica ao trabalho de criar uma inteligência artificial geral, né, que seria uma inteligência capaz de aprender qualquer coisa, como o cérebro humano, né? Porque as inteligências artificiais hoje em dia, elas são muito especializadas a resolver determinado tipo de problema. Não é como o cérebro humano, que consegue se adaptar a qualquer ocasião, né, para poder resolver um tipo de problema. A esse tipo de inteligência, né, capaz aí de aprender tudo, dá-se o nome de AGI, ou em português, tá? IAG, ou Inteligência Artificial Geral. Isso aí, espero que vocês tenham gostado dos seus comentários e até a próxima.